E aí pessoal, como vocês estão? Todo mundo bem? Se cuidando? Maravilha! Então vamos lá para a aula? Ó, fiz um material bem legal para vocês, então dê uma olhada, leia, releia, assista a minha aula, escute novamente, beleza? Olha só, a gente vai ver nessa aula sobre concentração, título e densidade. Não é difícil, bem simples. É só uma formulazinha, tranquilo de se fazer. Primeira coisa, a gente vai começar a trabalhar com fórmulas. O que você precisa ter com atenção? Precisa ter muita atenção quanto às unidades. Unidade de medida, certo? Por exemplo, na concentração, a gente sabe que a fórmula é massa sobre volume. Tá? Qual que vai ser a unidade? Vai ser uma unidade em massa dividido por uma unidade de volume. Qual que é a unidade de massa normalmente? Gramas. E a unidade de volume? Litros. Então vai ficar grama dividido por litro. Essa é a nossa unidade, que normalmente vai ser utilizada. Se for outra unidade, eu vou deixar expresso para você. Exemplo, se eu pedir no exercício que eu quero gramas por mililitros, eu vou falar para vocês. Tá? Então a primeira coisa é, fique ligado nas unidades, que isso é muito importante, vai ajudar muito vocês, tá bom? Então beleza. Primeira coisa, a gente viu que a concentração é massa sobre o volume, certo? Mas qual massa? Massa total? A massa do soluto? E o que é soluto? Então, vamos em partes. Sempre vai ser a massa do soluto. E eu já disse para vocês o que? A massa do soluto é a massa do sólido, normalmente, que é aquele que vai se dissolver, tá? E é dividido pelo quê? Pelo volume da solução. E a solução é a nossa mistura, que é tudo. Um exemplo bem prático. Se eu falar para você, eu quero a concentração do açúcar na água. Você tem um copo de açúcar com água lá dissolvida. Contrário, né? Desculpa. Você tem um copo de água e você tem a água ou tem o açúcar dissolvido lá. Você colocou o açúcar e misturou. Então, eu pergunto para vocês, qual que é a concentração de açúcar nessa água? Você vai pegar a massa de açúcar que você colocou, digamos, colocamos 2 colheres. E nessas 2 colheres teve 5 gramas no total. Então você coloca, teve 5 gramas de açúcar e o volume, quanto que é? Esse é o teu copo de água. Vamos dizer que foi 500 ml. Aí você coloca 5 dividido por 500, certo? Bem tranquilo. Imagina que na água o volume não vai ser só o volume da água, é o volume da água com o açúcar já, entendeu? Não é só água pura, é água com açúcar, beleza? Porque imagina que sem o açúcar o volume era 400 ml, aí depois você colocou tanto açúcar que subiu para 500 ml, entendeu? Então beleza. Então é isso aí, bem simples. Chique. Então beleza, aí eu coloquei um exemplo para vocês bem legal e simples, que é o seguinte: se eu tenho 0,3 miligramas por centímetros cúbicos, o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que a cada centímetros cúbicos eu vou ter 0,3 miligramas de glicose, entendeu? Aí eu coloquei um outro exemplo, que é quantos gramas em grama, né? Só quis enfatizar que é em grama de glicose uma pessoa irá ingerir após tomar 100 ml daquele medicamento. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Então, ali a gente já sabe que a concentração é de 0,3 miligramas por centímetros cúbicos, certo?
Aí eu falo quanto de massa vai ter se o nosso volume é 100 mililitros, que é a nossa pergunta aí. Então você vai fazer uma regrinha de 3 simples, que é o que? A cada 0,3 miligramas nós temos 1 centímetros cúbicos. Cada 1 centímetros cúbicos é 1 miligrama, exatamente. Então você transforma 1 miligrama para grama, tá? Para já arrumar a unidade. Então vai ficar 1 miligrama para 0,3 vezes 10 a menos 3 gramas, já arrumando a unidade. E faz 100 mililitros está para X, tá? Olha ali bem no materialzinho e você vê. Aí ele fez só uma regrinha de 3, simples, tranquila, e é isso aí, tá? Mas e se nesse caso, em vez de gramas, eu pedisse em miligramas? Você não ia precisar mudar a unidade, ia colocar só 1 litro, 1 mililitro está para 0,3 miligramas, assim como 100 miligramas está para X. Aí nisso você só multiplicaria por 100 e acharia a resposta, certo? Título, rapidamente. Título em massa. O título é sempre uma divisão pela mesma coisa. Exemplo, massa dividido por massa. Se for o título em massa. Se for o título em volume, vai ser um volume dividido por outro volume, tá? É só pra gente ter uma noção de como que tá essa proporção, entende? Então, vai dividir que massa por que massa. Qual que é a questão? A gente vai pegar a massa do soluto e dividir pela massa total, que é a da solução. Então, sempre vai ser essa ideia. E o de volume vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução total também, certo? Então, olha o seguinte. A massa da solução é a massa total. Vai ser o que? A massa do soluto mais a massa do solvente, certo? Que é a nossa massa de água mais a nossa massa de açúcar, beleza? Então tá bom. Aí tem mais um exemplo que eu coloquei para vocês, eu quero que vocês olhem depois. E o mais importante aqui é só vocês conseguirem olhar, identificar o que é cada coisa e só jogar na fórmula. Se você só compreender isso já está ótimo nesse primeiro exemplo. Então ele está falando, ó, o título é o Tzinho ali, 0,3. Beleza, já identificamos. O título de uma solução é 0,3. Simples, né? Aí depois, calcular a massa do soluto. Massa do soluto vai ser o que está em cima. Sabendo-se que a massa do solvente é 60 gramas. Você viu qual que foi a coisa? A pegadinha dele? Ele não falou massa da solução. Ele falou massa do solvente. Então, eu falei que aí em cima é a massa do soluto, embaixo é a massa total, certo? Que é a massa do solvente mais a massa do soluto. Ele deu pra gente só a massa do solvente e perguntou a do soluto. Entendeu? Só queria que vocês identificassem isso. Como é importante saber também o que é a massa do soluto e o que é a massa do solvente. Tá? Beleza. Aí o segundo exercício é um exemplo no qual vocês precisam saber mesmo e fazer. Que é o que? Bem rapidinho. Uma solução foi constituída de 40 gramas de glicose e 360 gramas de água destilada. Determine a porcentagem em massa de soluto. Olha só. Ele quer a porcentagem em massa de soluto. Que é o que, em outras palavras, ele quer o título em porcentagem. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, achar a massa total. Certo? Ele deu que a massa da solução, a massa do soluto é 40 gramas e a massa do solvente é 360. Então a nossa massa da solução vai ser a soma disso, 400 gramas, certo? Bom, o que você vai fazer então? 40 gramas, que é a massa do soluto, dividido pelo total, que é a massa da solução. Isso vai dar pra gente 0,01, certo? Qual que vai ser a porcentagem disso? É só multiplicar por 100.
vai ser a nossa porcentagem. Então você multiplica por 100, esse 0,01, que nos dá 10%. Bem tranquilo, né? Então, densidade. A densidade ela é dada pela seguinte forma: massa por volume. Você já conhece ela, né? Então, uma coisa que é mais densa, ela... Um exemplo. Imagina que você tem uma pedra e coloca num copo de água. Ela vai afundar, não é? Isso quer dizer que a pedra ela é mais densa do que a água. Entendeu? Bom, vamos ver um exercício prático aqui para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Tá assim, calcule a densidade de uma solução com 4 gramas de sal em 250 ml. Você tem 4 gramas, é a nossa massa. E o sal, 250 ml, é o que? Nosso volume. Bem tranquilo, só vai jogar o que? 4 dividido por 250 ml. Bem tranquilo, certo? Isso vai dar a nossa relação de massa por volume, certo? Uma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida é só mandar pra mim. Coloquei uma tarefinha bem tranquilo, tá as respostas ali, tá? Então tentem fazer e conferir a resposta se deu certinho, se bateu. Se não conseguir, vai lá e pergunta pra mim que eu vou lá dar uma força. Beleza, pessoal? Então se cuide, tudo de bom aí. Valeu!